Cefaleias. De todos os estados dolorosos que afligem a humanidade, sem dúvida alguma, a cefaleia merece grande destaque. Muitos estudiosos advogam que a medicina tenha surgido muito por conta deste sintoma. Por que será que esta sintomatologia se destaca tanto em relação aos outros sintomas dolorosos que afligem o nosso corpo humano? É sabido que o segmento cefálico, né, ele é provido de um número infinitamente maior de receptores dolorosos que a grande maioria do corpo. Né? Então, muitos relacionam como se fosse uma forma de proteger o conteúdo intracraniano, ou seja, o encéfalo. Comparativamente, é como se fosse um grande cofre protegendo algo muito valioso, um cofre cheio de alarmes protegendo algo muito valioso, que é o encéfalo. Semanticamente, o termo cefaleia é aplicado para todas as síndromes dolorosas localizadas na cabeça. A dor localizada na língua e orofaringe, elas são estudadas à parte. Não é mérito da neurologia e não abordaremos aqui nesta aula. Com relação à cefaleia, é importante ter um arsenal técnico para abordar esta queixa. Né? Isso por conta de ser uma sintomatologia muito abrangente, né, na sua esterilização. Né? A forma de relatos ela pode ser muito diversificada. Então, daí é preciso um treinamento do profissional, do estudante, para se habilitar, né, a diagnosticar e planejar as abordagens terapêuticas. Eu gosto muito de falar que abordar a cefaleia é também uma arte, assim como a medicina. Então, essa habilitação vai desde a história, né, dados que nós colheremos na história, né, a realização do exame físico, principalmente o neurológico, onde nós poderemos retirar, extrair dados importantíssimos do paciente. Né? E mesmo porque a história e o exame neurológico serão decisivos, principalmente a história. Né? Porque a investigação complementar, os exames complementares, em sua grande maioria das vezes, nada demonstram. Muitas vezes eles não são necessários. Né? Daí essa técnica, né, esse aprimoramento técnico da colheita de dados relevantes da história e do exame físico são essenciais na abordagem de um paciente com cefaleia. Então, durante essa abordagem é importante relacionar a idade, porque a depender da idade vai direcionar o estudante, o profissional da área a pensar em alguns tipos de cefaleia mais prevalentes naquela faixa etária. A exemplo, um paciente que inicia um quadro numa faixa etária idosa, não iríamos pensar no quadro de enxaqueca, por exemplo. Né? Normalmente um quadro enxaquecoso ele não inicia, né, nessa faixa etária. E daí vai o sexo, né? Sabemos que a enxaqueca, como citei, ela é muito frequente na população, né, feminina, idade de início, duração da dor, a localização. Tem dores, falando em duração da dor, tem dores que são extremamente intensas, que duram segundos. Né? E a localização da dor, isso é importantíssimo, se ela é temporal, bitemporal, se ela muda de localização, se é apenas no local fixo, né, o caráter, né, as características que essas dores apresentam, a intensidade, o ritmo, a periodicidade. Utilizamos isso, por exemplo, um paciente com enxaqueca, dificilmente ele vai ter crises de enxaqueca diárias o mês inteiro. Normalmente a enxaqueca são episódicas. Né? Alguns pacientes podem referir
né, que tem dores de cabeça todos os dias, né, mas dificilmente pode se tratar eminentemente apenas da enxaqueca. Possivelmente esse paciente tenha outros tipos de cefaleia, né? É interessante ressaltar que o mesmo paciente ele pode ter mais de um tipo de cefaleia. Ele pode ter, por exemplo, a enxaqueca, uma cefaleia tensional. Nós iremos detalhar isso a posteriori. Então, as manifestações associadas, náuseas, vômitos, fotofobia, rinorreia, hiperemia conjuntival, vômitos em jato. Então, isso ele irá direcionar fatores de melhora, de piora, né? Se melhora com a atividade física ou se piora com a atividade física. A exemplo da enxaqueca, por exemplo, que piora com a atividade física. Já a cefaleia tensional, a pessoa pode referir algum alívio, né, com a atividade física. A história de traumas, né, que vai direcionar, por exemplo, o hematoma subdural, né, fatores desencadeantes. É descrito que alguns alimentos, né, alguns comportamentos podem desencadear o quadro de dor em algumas entidades de cefaleias, né, cefaleias em pacientes com outras condições médicas, a despeito de paciente com HIV, paciente com linfoma, né, então são dados que vai direcionar a gente, cirurgias prévias, medicamentos usados, né, para cefaleia, principalmente o uso abusivo, indiscriminado de muitos analgésicos, de outros medicamentos que podem cursar com cefaleias, dados psicossociais, né, se o paciente tem um transtorno de ansiedade, tem uma síndrome depressiva associada, história familiar, isso ajuda bastante, né? Em alguns casos, o exame físico geral e, claro, que o exame neurológico. Né? Eu gosto sempre, isso é marcante, de dizer, né, apenas para demonstrar que a cefaleia ela acomete também a população pediátrica. Né? Muitas vezes o paciente com pediátrico ele pode ter cefaleia do tipo enxaqueca, pode ter característica de cefaleia tensional. Daí, se você detecta que tem muitas características de cefaleia tensional numa criança na primeira ou segunda infância, e tem características de cefaleia tensional que iríamos observar no início da idade adulta, onde tem sua maior prevalência, mas se isso acontece na infância, analisar, né, a história psicossocial, se tem relatos de alguma evidência de abuso, de bullying, né? Então são dados que a gente deve ter em mente também, né? Não, e também pensar em cefaleias secundárias, né? Nessa população pediátrica também. Os extremos, né? Na população pediátrica e na população também do idoso, né? Principalmente se ele inicia o quadro nessa faixa etária, pensar em possibilidade de uma cefaleia secundária. É importante salientar que há estruturas sensíveis à dor, né, no segmento cefálico. Quais são essas estruturas sensíveis à dor? Né, pele, tecido subcutâneo, couro cabeludo, músculo, periósteo, né, nervos e raízes cervicais, mucosa dos seios da face, dentes, artérias extracranianas, estruturas do olho, né, e estruturas intracranianas, né, dura mater, os nervos sensitivos, né, os nervos cranianos que têm ramos sensitivos, como o quinto, né, o trigêmeo facial, o nono e o décimo, o glossofaríngeo vago, né, vasos do polígono de Wills, né, e suas vizinhanças, artérias meníngeas, vias calibrosas do ECF Duramato. É importante observar aí que o tecido cerebral em si, ele não tem estruturas sensíveis à dor. Isso é responsável pela percepção da dor, né, que é muito comum no público leigo sempre associar a cefaleia a algum comprometimento do tecido cerebral, o que não é verdade. Né? Por exemplo, um tumor cerebral, nas suas fases iniciais, dificilmente ele vai cursar com dor.
né, ele vai cursar com dor quando, pelo processo, né, de crescimento desse tumor, né, dessa neoplasia, começar a comprimir estruturas cranianas ou intracranianas sensíveis à dor, e não necessariamente o tecido cerebral. Quais são os mecanismos, né, de cefaleia como um todo? Né, a distinção de estruturas, né, exemplo da hipertensão intracraniana, que acontece por um tumor, uma endocefalia, um edema cerebral, né, por exemplo, a cefaleia pós uma crise epilética, por exemplo. Dilatação das artérias intras ou extracraniana, né, observado, por exemplo, na ingestão de álcool, glutamato e nitritos, né, infusão de estaminas, crises epiléticas, vasodilatadores, né, que tem essa combinação de fatores. É importante que esses fatores eles não são isolados, pode ter combinação de mecanismos que gerem a cefaleia. Assim como infecção, bloqueio dos seios paranasais, né, alterações da pressão, irritação de paredes dos seios, né, as infecções e os bloqueios de aeração que ocorrem nos processos de sinusopatia, né, sinusites. Transtorno ocular, né, os defeitos de refração, né, como resultado de contração mantida de músculos extraoculares, frontal, temporal e occipital, né, que ocorre, por exemplo, na miopia, né, nos defeitos de refração os mais comuns. Né, iridocitite e o glaucoma. As doenças dos ligamentos, músculos e articulações apofisárias, tipo as artroses, as doenças reumáticas que acometem essas articulações, a disfunção temporomandibular, né, que pode cursar com esses quadros dolorosos também, irritação meningite, a hemorragia subaracnoide, que o sangue ele promove uma irritação, um mecanismo irritatório nessa estrutura, né, na meninge, a punção lombar, né, que pode causar, né, a cefaleia pós-pulsão, né, muito frequente na realização desse procedimento, né, que é uma evolução bem. É uma cefaleia esperada, mas que tem uma evolução benigna. Esse slide, essa classificação é o grande divisor de águas. Né? Quando estamos diante de um paciente cefaleia, quando estamos estudando, né, cefaleia, você poder classificar se esse tipo de cefaleia ele é primária ou secundária. Né? Esse é o grande ponto-chave, né, no estudo de um paciente acometido por cefaleia. Né, a cefaleia primária, apenas para citar alguns exemplos, vou voltar aqui esse slide anterior. Por exemplo, é importante salientar que aqui a gente está falando de classificação. Cefaleia primária ou secundária. Mas diante da investigação, muitas vezes você pode pensar, né, raciocinar que esse paciente possa apresentar uma cefaleia secundária e posteriormente, a partir de dados que você vai observando, colocá-lo, né, enquadrá-lo como uma cefaleia primária. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. A primeira crise de um paciente com a cefaleia em Salvas. É um paciente que, no primeiro episódio, ele chega com a cefaleia muito intensa, a pior dor de cabeça da vida dele. Né? Uma cefaleia de início muito abrupto. Ele não tem, como é a primeira, ele não tem história de eventos semelhantes. Ele chega com hiperemia conjuntival, chega com rinorreia. Então, apesar de ter muitas características que a gente até pensa em uma cefaleia em salvas, uma cefaleia primária, né, uma cefaleia em salvas, mas como é o primeiro episódio, não dá para você classificar esse paciente já de cara como um cefaleia em salvas, porque ele só tem um episódio. Então, é prudente eu
pensar nesse paciente inicialmente como uma cefaleia secundária e ter sinais de alarme e até solicitar alguns exames complementares. Posteriormente, se essa cefaleia repete, eu vejo que esse paciente apresentou um exame complementar, né, por imagem normal, né, tem relatos de episódios semelhantes com todas as características, aí sim eu posso classificá-lo, né, eu posso raciocinar como está diante de uma cefaleia primária e cefaleia e pelas características de uma cefaleia em salvas, ok? Então, racionalmente, um paciente ele pode, principalmente se são quando são as primeiras manifestações desse quadro de dor, isso no paciente com enxaqueca, uma enxaqueca oftalmoplégica. Imagine o primeiro episódio de uma cefaleia oftalmoplégica vai estar toda recheada de sinais de alarme e muito prudente pensar nesse paciente como uma cefaleia secundária. Posteriormente, sim, quando tem vários relatos de quadros semelhantes, né, aí fica mais fácil eu enquadrar ele na cefaleia primária e classificá-lo como uma cefaleia tipo enxaqueca oftalmoplégica, ok? Então, eu vou falar aqui das características da cefaleia primária e das características da cefaleia secundária, mas na hora da abordagem, né, temos que ter em mente todo esse racional das manifestações de alarme, porque apesar das cefaleias secundárias serem menos frequentes, é importante citar isso, em sua grande maioria, a maior frequência será de primárias. Né? Alguns estudos colocam 80%, 90%, né, de frequência das cefaleias primárias. E as cefaleias secundárias com uma menor frequência. Mas as cefaleias primárias normalmente não há um comprometimento muitas vezes da qualidade de vida, mas não há um risco à vida do paciente, diferente das secundárias, né, que algumas delas, né, na sua minoria, pode pôr em risco a vida do paciente. Então, eu tenho que realmente, em alguns casos, se tiver sintomas de alarme, né, bem evidentes, eu poder descartar essa cefaleia secundária, ok? Posteriormente, eu vou dar mais detalhes sobre esse racional. Então, as cefaleias primárias, ela não tem uma causa identificável, né? A dor de cabeça é o sintoma principal, né? Os mecanismos etiopatogênicos têm evoluído, mas ainda são obscuros. Né? Os métodos diagnósticos praticamente nada acrescentam. Né? Muitas vezes a gente pode encontrar alguns pequenos indícios que levam a favor, mas eu não preciso dos exames complementares para poder diagnosticar. Às vezes, ele vindo normal, né, sem alterações tão relevantes, me leva a pensar realmente numa cefaleia secundária. Né, tem um caráter benigno, né, apesar de ter um grande prejuízo funcional. Né? Há relatos por exemplo, em nossa área, médicos que tiveram que mudar, né, de especialidade por conta, pelo menos mudar em algum momento a sua atuação. Né? Por exemplo, eu tive um paciente meu que é médico, cirurgião, né? E teve uma época que estava muito frequente as crises de cefaleia, de enxaqueca que ele tinha, principalmente enxaqueca com ar, e muitas vezes eles tinham durante o transoperatório. Posteriormente a gente conseguiu, né, momentaneamente ele decidiu afastar, né, de suas atividades cirúrgicas, mas a partir do momento que houve um benefício, houve um ganho das terapias profiláticas e abortivas da dor, né, da crise de enxaqueca, ele retomou suas atividades, né, suas atuações, mas há um grande prejuízo funcional, sem dúvida. E as cefaleias secundárias são sintomas dependentes de condições estruturais, né, locais sistêmicas e metabólicas, e nem sempre são benignas. Né, e pode pôr realmente em risco, né, a vida do paciente.
né? Aí a classificação internacional das cefaleias, enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas. Posteriormente, eu posso ceder para vocês um livro, né, um manual dessa classificação, né, cefaleia associada ao traumatismo crânioencefálico, cefaleia associada a transtornos vasculares, associada a transtorno não vascular, né, tem uma gama, né, de cefaleias associadas à suspensão de substância, infecção, né, transtorno metabólico, enfim. Cefaleia associada à lesão estrutural do segmento cefálico, neuralgias e as cefaleias não classificáveis. Então, quando investigar uma cefaleia? Quando eu vou precisar de uma abordagem maior, muitas vezes até de um exame complementar. Quando eu tenho que deixar esse paciente um maior tempo em observação. É nisso que aí nós iremos postular que quais são os sintomas de alarmes? Os primeiros sinais de alarmes envolvendo a cefaleia que justificam a investigação rotineira, né, são as cefaleias que despertam o paciente. É importante salientar que aqui são sinais de alarme. Muitas vezes sinais de alarme podem, normalmente indicam, né, podem indicar indicam um cuidado maior que você tem que ter com esse paciente. Depois você pode até descobrir que se trata de uma cefaleia primária, mas você tem que ter uma atenção maior a esse paciente. Então, cefaleia que desperta o paciente à noite, cefaleia persistente e progressiva acompanhada de vômito, daí por você afastar um tumor cerebral, por exemplo. Cefaleia que se instala ou exacerba mediante mudança de posição da cabeça. Cefaleia persistente acompanhada de febre, com ou sem sinais de irritação meníngea, são sinais de alarmes. Dor ocular aguda acompanhada de alterações visuais, mudança do ritmo cardiaco e intensidade da dor, ou seja, o paciente ele tem um quadro de cefaleia já rotineiro, né? E começa a mudar tanto seu ritmo, seu caráter, intensidade. Então você realmente tem que investigar melhor. Cefaleia persistente após um traumatismo crânioencefálico, a cefaleia acompanhada de sinais neurológicos focais, principalmente se o paciente não tem um relato prévio de cefaleias com essas características. Cefaleia em pacientes com AIDS ou com alto risco de desenvolver, a cefaleia persistente no período puerperal, cefaleia a partir da quinta década de vida, né? E cefaleia de instalação súbita e de grande intensidade. Aqui alguns tipos de cefaleias que iremos nos deparar, né? Onde nós analisaremos o tempo e a intensidade. As cefaleias aguda emergente, né, aquela cefaleia que surge do nada, não tem uma história prévia dessa cefaleia, então uma cefaleia que pode ser cheia de sinais de alarme. Então, de início, é prudente até essa que está pontilhada inicialmente, eu pensar numa cefaleia secundária e pedir alguns exames complementares. A partir do momento que essa cefaleia se torna, né, uma cefaleia aguda recorrente, você vê que depois ela vai se tornando, né, aguda, a aguda recorrente, ela foi emergente, se tornou recorrente, daí não. Se tem histórias prévias, semelhantes, principalmente entre uma crise e outra, de um período de acalmia sem dor, aí realmente eu penso numa cefaleia primária, né? Diferente de uma cefaleia crônica progressiva. Né? A cefaleia crônica progressiva ela é recheada de manifestações que vai levar você a pensar numa cefaleia secundária. Diferente também de uma cefaleia crônica não progressiva. Por exemplo, da cefaleia tensional, uma cefaleia que fica ali vários dias, muitas vezes o paciente tem um mês inteiro de dor de cabeça, de cefaleia, mas não tem um caráter progressivo. Em alguns momentos se torna um pouco mais intenso, menos, mas não foge muito de um grau de intensidade. Então, a cefaleia aguda emergente, inicialmente eu penso na cefaleia secundária, mas se houver uma recorrência, né, principalmente com períodos de acalmia entre esses quadros,
Inicialmente eu posso pensar na cefaleia secundária e posteriormente na cefaleia primária, né, se houver essa recorrência. A cefaleia crônica ou progressiva leva-se a pensar numa cefaleia secundária, algum processo expansivo, e a cefaleia crônica não progressiva leva-se a pensar numa cefaleia primária, possivelmente a cefaleia tensional. Aqui algumas características em relação, a gente mostra muito isso ao paciente como informativos, né, principalmente para o público leigo, né, de algumas localizações que pode facilitar, né, a identificação do seu tipo de dor, do seu tipo de cefaleia. A sinusite, aí na região frontal, na região dos seios da face, a cefaleia tensional, mostrando aqui que não é apenas na região frontal, ela irradia até a região posterior também, né, normalmente uma cefaleia em aperto, não tão intensa quanto a enxaqueca, que é muito intensa, hemicrânica, né, e incapacitante, e as cefaleias salvas, né, que elas são altamente incapacitantes, muito intensa, agora num período muito curto, e ela tem uma característica de ser sazonal, às vezes o período, o intervalo entre uma crise e outra demora meses, muitas vezes até anos, né? Outra forma que a gente coloca, né, das duas principais cefaleias primárias, isso a gente deixa muito no consultório, as mídias sociais muitas vezes é cheia dessas informações, né, que facilitam, né, o paciente a poder identificar, né, as duas principais cefaleias primárias, que é a cefaleia tipo tensional e a enxaqueca. Lembrando que o paciente com enxaqueca ele é mais propenso a ter a cefaleia tensional também. Então, às vezes, ele tem as duas entidades. Ele tem a cefaleia tensional e, em alguns momentos, ele tem a crise de enxaqueca também. Né? Claro que com todas as suas características, né, peculiares. Ok? Aqui, dados que a gente coloca também para passar o paciente aqui, o grande, às vezes mostrando essa foto, né, o paciente ele fica, eu tenho esse tipo, eu fico assim, né, com essa semiptose palpebral, a hiperemia conjuntival, a rinorreia, né, a localização sempre é unilateral no mesmo lado, né, ou direito ou esquerdo, então o paciente normalmente eles se identificam bastante, é bem característico da cefaleia em salves, que é a cefaleia tensional, né? Então, vamos falar agora sobre a enxaqueca. A enxaqueca tem diversos, né, a classificação, ela tem, isso é mais a título do especialista, é importante que na neurologia existem os cefaliatras, né, que são subespecialidades da neurologia, né, são neurologistas que se especializam no estudo eminentemente das cefaleias. Né? Aqui tem diversos tipos de enxaqueca. Né? Mas nós vamos se concentrar na enxaqueca com aura e na enxaqueca sem aura. Mas tem várias situações, né? Enxaqueca oftalmoplégica, né? As complicações da enxaqueca, que são somente o infarto enxaquecoso. Né? A enxaqueca sem aura representa 70% de todas as formas de enxaqueca. Né? Ela é conhecida como enxaqueca comum. Né? Ela tem um tempo aproximado da crise de dor de 4 a 72 horas, a intensidade ela pode variar, mas normalmente tem aquela característica de ser pulsátil, né? Piora com a atividade física, normalmente ela acompanha de náusea, vômitos, fotofobia e fonofobia. E muitas tem início insidioso, holocraniano, lateral, e bem marcante que não tem a aura enxaquecosa, né? Pelo menos a aura clínica, né? A evidência clínica da aura, que muitas delas, que na fisiopatologia a gente entende que a aura é um momento de vasoconstricção, né? E a depender da localização, né, vai ter algumas manifestações que na sua grande maioria são visuais, mas podem ser parestésicas, paréticas,
E normalmente dura alguns minutos. Né? Em alguns casos pode durar mais tempo, ser muito intensa, daí ter os infartos é, é descrito também como uma das causas, né, de ataque isquêmico transitório, né, ataque transitório por conta desse vasoespasmo. Mas aqui estamos falando da enxaqueca sem aura, perdão, né, enxaqueca sem aura que não tem essa fase de vasoconstricção. Né, a intensidade vai aumentando progressivamente, né, o paciente vai procurar um ambiente escuro, silencioso. Normalmente o exame físico pode mostrar, né, exame físico neurológico normalmente não mostra nenhuma alteração assim tão importante, apenas um aumento da pulsação da artéria temporal, né, pode ser mais pronunciado nesses pacientes. Pode ter alguns distúrbios autonômicos, né, lacrimejamento, coriza, obstrução nasal, né, não, não é comum nesses pacientes, porque são características já marcantes que isso ajuda a diferenciar da cefaleia em salvas. Né? Os pacientes eles podem ter melhora da dor, né? quando refere vômitos, pode ajudar na anamnese para se direcionar. E alguns pacientes, quando termina a dor, eles podem referir euforia, né? Como se fosse um alívio, né, daqueles quadros de dor quando há o término desse quadro doloroso. A dor é pulsátil, né, apesar deles poderem referir em pontado e aperto, a dor atinge de 1 a 2 horas, né, mas isso pode ser variável. É importante, inclusive, a gente indica, né, que esse paciente ele tome as medidas, os medicamentos, né, abortivos de dor, medicamentos analgésicos, e procure ter um período de sono, né, que isso pode ajudar bastante no quadro desse paciente. E não é habitual, né, ela iniciar durante o sono e acordar o paciente. A localização, né, da dor ela varia muito, né, ela pode ser olicraniana, hemicrânica, ocular, frontal, temporal, occipital, né, mas em sua grande maioria são hemicrânicas e temporais. Na enxaqueca com aura, conhecida também como a enxaqueca clássica, né, que tem todas aquelas fases clínicas dessa fase de vasoconstricção e a fase de vasodilatação, que é a fase de dor, né, representa 20 a 25%, né, das formas clínicas. São as mais impactantes, as enxaquecas com auras por conta de suas sintomatologia, de suas manifestações. A aura ela aí dura alguns minutos, essa fase de vasoconstricção, né, raramente ultrapassa mais que 60 minutos. A fase de dor, né, tende a ser mais curta, né, do que quando o paciente tem a enxaqueca sem aura. Né? A principal é referida como aura visual, mas pode ter, né, outras manifestações. Né? É bem marcante essa manifestação da aura, que o paciente ele relata muito bem esse quadro na hora da consulta. Né? Ele refere com bem detalhes, que é algo bem impactante, e quase sempre na recorrência desse quadro de dor, de enxaqueca, vem essa experiência. Então, é algo que eles relatam já no início da consulta. Né? A enxaqueca com aura, né, tem também alguns subtipos. Aqui merece destaque a enxaqueca basilar, né, que tem um quadro, né, bem rico, né, dessa região de manifestações ambicefálicas, né, alteração do campo visual, disartria, diplopia, vertigem, exupeido, ataxia. Né? Então é um quadro bem exuberante, não é tão comum assim, mas que merece bem destaque e atenção. Enxaqueca com aura prolongada não é tão comum,
né, a enxaqueca hemiplégica, né, que tem, ela é um tipo de enxaqueca bem estudada em suas características genéticas, que já foi encontrado, né, genes responsáveis, né, localizou precisamente esses genes, né, identificou, né, o quadro, é algo também não tão comum assim também, mas que podemos observar. E claro, diante de um paciente, imagine, as primeiras crises de enxaqueca hemiplégica, claro que é se pensar numa cefaleia secundária, né, que é cheia de sinais de alarme. Mas a partir do momento que você vê a recorrência, como eu falei antes, exames complementares que não mostram nenhuma alteração, né, aí realmente você pode classificar no tipo de cefaleia primária e enxaqueca hemiplégica. A enxaqueca oftalmoplégica, né, é outra, né, também que é bem estudada, né, presença de dor ocular, oftalmoplegias unilaterais, né, uma dor assim, bem importante. Né, o paciente, quando a dor começa a ceder, apresenta diplopia, petose palpebral, estrabismo, né, é algo bem impactante. É importante relatar que esses tipos especiais de enxaqueca eles não são tão frequentes como as outras citadas inicialmente. A enxaqueca menstrual, né, bem característica. É importante informar que o anticoncepcional, como se pensou no passado, trataria esse tipo de enxaqueca e hoje em dia a gente sabe que muito pelo contrário. Né? Não que vá piorar o padrão de dor desses pacientes, mas há um risco de trombogenicidade. Né? A enxaqueca, ela teoricamente, ela tem um risco de trombogenicidade, somando ao risco de trombogenicidade dos anticoncepcionais orais, em alguns casos é proscrito o uso de anticoncepcional, somente na enxaqueca com aura. Hoje em dia está proscrito o uso de anticoncepcional para esses quadros, a não ser anticoncepcionais à base de progesterona com algumas ressalvas. O infarto enxaquecoso, né, principalmente naqueles pacientes que têm a enxaqueca, né, com aura. Né, como eu falei, a aura ela é descrita em sua fisiopatologia como uma fase de vasoconstricção. Né, vasoconstricção, então, em alguns casos, pode ocorrer o infarto cerebral enxaquecoso. Né? Então, a epidemiologia, né, aproximadamente 6% da população tem enxaqueca sem aura durante um período de um ano e 9% tem algum período da vida. Né? A prevalência para enxaqueca com aura são de 4 a 6% e é mais frequente em mulheres. Há alguns estudos que podem variar isso. Alguns estudos mostram que estudos com uma prevalência da população geral de 15% e alguns estudos até 20%. Né? Genética, bem estudado, né? Principalmente a enxaqueca oftalmoplégica, né? Já foi estudados alguns genes, mas não é algo que a gente precisa ter alguém na família para dar o diagnóstico de enxaqueca. Não é uma condição que é totalmente necessária. Às vezes pode não existir e você, clinicamente, classificar o paciente como um diagnóstico de enxaqueca. Aqui na a fisiopatologia ela normalmente está associada a experimentos onde ocorre, onde se avalia a perfusão cerebral, nessas duas fases principalmente. Né? A fase inicial, que é uma fase de vasoconstricção, que em alguns casos isso pode apresentar-se clinicamente como uma aura, e a fase de vasodilatação, que é a fase de dor, né, que ocorre o processo doloroso. Então, os experimentos normalmente eles associam essas duas fases. Né? Existe a
fisiopatologia, né, e isso de alguma forma, né, vai causar uma inflamação asséptica, né, uma inflamação do sistema trigêmeo vascular, né, que vai liberar neurotransmissores, né, nessa via trigêmeo vascular que irrita, né, as meninges e toda esse alguns vasos, né, irrigados, né, pela essa rede de trigêmeo vascular, que toda essa cascata inflamatória tecidual, liberação de neuropeptídeos vasoativos, substância P de PEN, de dor, né, neurocininas, né, vai sendo liberada nesse espaço perivascular, culminando nesse processo doloroso. E o tratamento? O objetivo do tratamento da enxaqueca ele é alívio dos sintomas da crise, né, usar medicamentos para o momento da crise e a prevenção, que pode ser por medidas farmacológicas e não farmacológicas. Nas medidas comportamentais ou não farmacológicas, inclui o sono regular, evitar ações de fatores desencadeantes conhecidos, compressão de artéria temporal, aplicação de compressa de gelo na têmpora, indução não farmacológica do sono, técnica de relaxamento, enfim. E com relação ao uso de fármacos, nós iremos utilizar medicamentos analgésicos, né, ou medicamentos agonistas serotoninérgicos, né, associados a algumas substâncias, né, alguns medicamentos que vai, de alguma forma, coadjuvante, ajudar no tratamento da crise da enxaqueca, com utilização de antieméticos, utilização de indutores de sono, né? Então você pode lançar mão de anti-inflamatórios não hormonais, né? Pode ter cuidados na utilização de ergotamina e derivados. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado por conta dessa, principalmente no paciente com aura, né, que tem essa fase de vasoconstricção. Então é algo que a gente utiliza com certa parcimônia. Os sumatriptanos, os triptanos em gerais, né, que são medicações com vasoconstrictores que nós utilizamos para melhorar a fase de dor, né, a fase de vasodilatação. Tem que se ter muito cuidado com o uso na fase de aura. Na verdade, a gente espera que o paciente ultrapasse essa fase de aura, essa fase de vasoconstricção, para não otimizar mais ainda esse estágio, esse momento, essa fase, né, porque são medicações vasoconstrictoras e você causar de alguma forma um vasoespasmo, né, cerebral aí, nesse caso. Então a gente espera passar a fase de aura. Quando estiver na fase de dor, ele lança a mão desses medicamentos muito eficazes, que em menos de uma hora, né, esse quadro de crise normalmente ele é cessado. Se isso persistir por mais de 2 horas, você pode repetir uma segunda tomada, né, desses medicamentos. Lembrando que não pode usar mais de que 2 medicamentos, 2 doses no dia. Tem algumas apresentações nasais também para melhorar ainda mais essa absorção, principalmente naqueles pacientes que tem o vômito bem frequente no seu processo de crise. Né? Você pode usar clopomazina também em alguns casos bem refratários, esses pacientes. Aqui é apenas um algoritmo, né, de dor, né, de alguns hospitais que a gente tenta passar para melhorar, né, o atendimento e as condutas nesses pacientes, mas existem vários. A profilaxia, nós podemos hoje ter um arsenal muito bom, né, de medicações moduladoras de dor, de alguns antidepressivos de ciclos, utilizamos beta-bloqueadores, anticonvulsivantes, para tentar, né, de alguma forma, proporcionar uma profilaxia. E quando é indicado, né, essa profilaxia? Quando o paciente apresenta mais que 3 crises ao mês, ou ele apresenta menos do que 3 crises de enxaqueca, mas que são altamente incapacitantes, não melhora com as medidas habituais, com as terapias, né? As terapias prescritas, o paciente vai à emergência, então você pode lançar mão desses medicamentos.
Não existe um consenso pelo tempo de uso desses medicamentos, mas normalmente de 3 a 6 meses é um tempo necessário, né, para que esses pacientes tenham um bom benefício. Né? Nós podemos utilizar, né, alguns medicamentos, como alguns antidepressivos, somente a amitriptilina, os tricíclicos, são medicações que têm uma resposta terapêutica muito boa na profilaxia desses quadros. As medicações, né, medicações, os beta-bloqueadores também podem ser utilizados, exemplo do propanolol. Alguns anticonvulsivantes, ácido valproico, topiramato, né, tem alguns estudos mostrando uma eficácia muito boa na profilaxia desses quadros de idosos. Terapia hormonal, já se pensou muito no passado, hoje em dia nem tanto, né, principalmente do risco de trombogenicidade. A cefaleia tipo tensional, né, que apenas ressaltando com relação à enxaqueca, hoje em dia nós temos como profilaxias também, mais recentemente, os anticorpos monoclonais, o anti-CGRP, e os bloqueios com toxina botulínica, mostrando, né, resultados bem satisfatórios em alguns pacientes que apresentam melhora, né, do quadro, de sua frequência e intensidade da dor. É importante ressaltar que o objetivo dessas terapias, dessa profilaxia, é deixar o paciente sem dor, né, sem crise alguma durante um período. Né? Daí por isso que a gente, de 6 meses, 3, 6 meses, um ano. Né? Normalmente a gente tem que deixar esse paciente sem dor, então tem que ser uma terapia muito eficaz e o objetivo é deixar o paciente sem dor. Né? No quadro de um paciente com enxaqueca, na conduta de um paciente com enxaqueca. Na cefaleia tipo tensional, né, a sensação de pressão, né, peso constante, bilateral, generalizada, né, normalmente está associada ao estresse, né, pode ser episódica ou crônica, né, e ela e a enxaqueca são as principais causas de cefaleia primária. Né, é muito frequente na população, então o médico ele tem que saber tratar e tem que saber lidar do paciente com a cefaleia tipo tensional. Ela inicia normalmente no início da vida adulta, né, onde começa os problemas, né, problemas de relacionamentos, problemas de trabalho, problemas acadêmicos, né, níveis estressores, né, estão bem presentes. As manifestações clínicas, como é bem estudado e bem sabido, são cefaleias, né, muito frequentes, mas apesar da dor ser menos intensa que a dor da enxaqueca, por exemplo. Agora, o período de frequência, o período de dias acometidos é bem maior. Né? Então, a dor, né, normalmente ela é desacompanhada de náuseas, fotofonofobia, como ocorre nos quadros de enxaqueca, e os fatores desencadeantes são estresse e a privação de sono. A fisiopatologia ainda é muito pouco conhecida, né, em relação a esses quadros, né, mas alguns advogam que é contração da musculatura, né, pericranianas, né, poderia causar uma isquemia muscular, né, e isso desencadear os processos dolorosos. Né? Então, no tratamento ao controle, não necessariamente tem que ser farmacológico, mas o controle de fatores desencadeantes, principalmente os fatores estressores, psicoterapia, né? Pode ser uso também de algumas medicações, principalmente antidepressivos, principalmente os tricíclicos, principalmente se o paciente também tem associado quadro de insônia por esses medicamentos causar sonolência. Ok? Pode ser utilizado analgésicos também habituais, mas é importante ressaltar o cuidado com o uso crônico desses pacientes. Outra coisa importante
deixar em destaque aqui que os triptanos, que apesar de ser bem, os naratriptano, sumatriptano, risatriptano, ser bem eficazes, ser bem falado, né, em sua eficácia nas enxaquecas, não tem tem pouquíssima utilidade na cefaleia tensional. Então, isso tem que ser muito ensinado ao paciente, porque às vezes ele tem a enxaqueca e cefaleia tensional, tem os dois diagnósticos, né, tem as duas entidades, e muitas vezes ele usa pelo triptano ter melhorado muito uma dor tão intensa quanto a enxaqueca, ele pensa, poxa, eu vou usar também para cefaleia, essa outra dor aqui que não é tão intensa, ele se confunde e usa com a cefaleia tensional e diz, não, esse medicamento não melhora a minha dor. Mas na verdade, ele é um medicamento utilizado para tratar a enxaqueca e não a cefaleia tensional. Então, nesses casos, o tratamento da dor são analgésicos e anti-inflamatórios habituais. Ok? Então, o tratamento profilático também é feito com tricíclicos, né, quando há um acometimento, uma frequência de dor muito intensa nesses pacientes. E as cefaleias insalvas, ela tem uma frequência muito pequena, né? Menos de 1%, né, da população, muito comum mais no sexo masculino. Normalmente aparece entre 20 e 40 anos, tem início súbito, pico entre 2 e 15 minutos, né, uma dor muito intensa, dilacerante, né, e normalmente ela é unilateral, normalmente ao globo ocular, né, é localizada bem na região do periorbital, né, associada a lacrimejamento, né, rinorreia, tem alterações autonômicas, né, congestão nasal e dura minutos, né, dura minutos. E tem a repetição desse quadro, né, e fica ali alguns dias, né, com esse quadro semelhante. É uma cefaleia muito intensa. Normalmente ela é rápida, às vezes ele chega na emergência, a cefaleia já passou, né, ele já está sem dor. Tem alguns fatores de risco, né, principalmente o uso de álcool, né, de bebida alcoólica, tá bem relacionado, né, estresse emocional, né, alguns alimentos como chocolates, ovos também foram descritos. A fisiopatologia ela lembra um pouco da enxaqueca, né, estimulação vascular, né, ela está muito relacionada, principalmente na artéria oftálmica, né, e a vasodilatação está muito relacionada a esses fatores também de dor. Tanto que um dos tratamentos é a utilização do oxigênio hiperconcentrado, que pode causar uma vasoconstricção e um alívio praticamente imediato desse quadro de dor. Então, o uso de oxigênio a 100% sob máscara, né, no domicílio, quando o paciente ele tem esse diagnóstico, muitas vezes eles têm esse tipo de oxigênio em casa para uso. Né? Hoje em dia nós podemos também fazer uso de sumatriptano injetável, nasal, para esse paciente, também os anticorpos monoclonais, né, os anti-CGRP já feito com uma posologia apropriada, né, para os pacientes que são acometidos pela cefaleia em salvas. Ok, então a ideia hoje da conferência foi justamente isso, né, abordar essas principais cefaleias. Claro que tem muitos dados relacionados a isso que nós iremos observar nas aulas práticas, nas discussões dos casos clínicos, né, que iremos direcionar, né, e desenvolver essa habilidade de lidar com as cefaleias, né, saber diagnosticar e saber tratar e conduzir muito bem esse paciente, tá bom? Um abraço, obrigado.